Olá, tudo bem, pessoal? Retornando aqui na nossa videoaula para concluir esse assunto relativo ao banco de dados da Receita Federal, né? A ECD e a ECF. Legal? Então vamos concluir essa questão. Eu falava no primeiro vídeo sobre isso, né? Na nossa videoaula anterior, sobre a questão do arquivo de aço de 4 gavetas, né? Aquele exemplo que eu criei para você entender esse banco de dados. Cada bloco tem uma gaveta com CPF ou com CNPJ. À medida que os documentos fiscais caem online, depois nós vamos apurar mensalmente os tributos. Isso vai ser cruzado, né? Confirmado ou não. E depois as obrigações anuais, que são a ECD e a ECF, que a gente chama de fechar a tampa do caixão, né? Então quero te relembrar que nesse momento, quando nós finalizamos o ano e a contabilidade, nós já entregamos 12 arquivos de ICMS, 12 arquivos de PIS/COFINS, 12 social, 12 financeira, 12 bloco K. E isso tudo tem que fechar com a ECD e com a ECF. Então você imagina um nível de controle que se deve ter no dia a dia nas operações da empresa para que essas inconsistências não aconteçam. Eu queria só dar um alerta aqui que o foco da fiscalização hoje ele é um foco financeiro, muito mais de movimentação financeira do que propriamente dita relacionada a documento fiscal. Não que documento fiscal não é importante, que está liberado, não é isso, né? Mas a gente, pela experiência aí das operações que a gente tem visto da Polícia Federal, do Ministério Público, que está bastante acentuada essa questão com um foco financeiro, ok? Bom, vamos falar um pouquinho então de cruzamento de dados, né? E de algumas questões de parâmetros de sistema que é feito a partir dessa situação. No dia 4 de março de 2013, começou a funcionar um sisteminha chamado Contágio, né? Então é a palavra contábil, você substitui o B pelo G, fica Contágio. Ele é um sistema que faz os rastreamentos dentro desse banco de dados do SPED, tá legal? É assim que ele funciona. Eu chamo ele de Pac-Man, sabe aquele joguinho da internet lá, o Come-Come, né? Então ele pega o teu CPF, o teu CNPJ, põe na boca e sai rastreando as operações para formar as operações e as contabilizações, ou seja, né, verificar se todos os cruzamentos de dados estão batendo, certo? É assim que ele funciona. Muito bem. Vamos pensar como que isso se dá, né? Como que isso acontece. E daí reiterando que nós temos que nos preocuparmos com as operações em todo momento, a partir do início dessa operação, a partir do processo interno da empresa, né? Da integração dos processos, dos dados e tudo mais, certo? Então, fica bem claro aí na nossa visão que nós temos que cuidar disso lá na origem da informação, tá legal? Muito bem. Então, eu quero falar com você algumas coisas sobre como que se dá, né, essa relação do SPED com as informações que nós colocamos. Pensa comigo. Aí na sua empresa, quando o teu software, você precisa que o teu software faça alguma operação, né? O que você faz? Você vai lá e cria um parâmetro, né? Ou verifica se lá nos parâmetros você consegue, né, fazer com que o software ele possa atender você naquela necessidade, ok? O sistema da Receita Federal não funciona de forma diferente. Então, a partir desse software Contágio, desse sisteminha que faz os cruzamentos de dados, ele
pega os parâmetros que são colocados nesse sistema e mais algumas outras questões de pesquisa que nós vamos comentar e cruza os dados que você informou, mais os dados que o banco informou lá no SPED dele sobre a tua conta, que a financeira informou lá no e-financeira e o próprio banco das suas aplicações, enfim, né? Esse cruzamento hoje ele é extremamente amplo, né? Com relação aos outros tributos, PIS, COFINS, ele cruza com FD contribuições, ICMS, IPI, por aí vai, né? Ele tem lá os arquivos para fazer isso, conforme a gente viu numa videoaula anterior. Legal. Como é que a gente parametriza, então, o sistema lá na Receita? Primeiro, antes de entrar nessa questão da parametrização, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar sobre a malha fina da pessoa jurídica, que é um ponto importante a ser considerado, porque a partir de 2013 essa malha fina da pessoa jurídica, nos mesmos moldes da física, está instituído. Então, o que acontece? A Receita, ela cria parâmetros, né, de investigação e de informações para fiscalizar o seu arquivo. Então, vamos imaginar um exemplo, tá? Assim, todas as ECFs entregue com a opção L, livro caixa, digamos assim, iria para a malha fina, um exemplo. Um saldo de conta, tipo a conta caixa, né? Um saldo de conta muito elevado, iria para a malha fina. Uma relação sócio e empresa, uma relação mútua um pouco fora do padrão, iria para a malha fina, né? Uma inconsistência entre o montante de notas emitidas e o valor de receita contabilizado na ICD, por exemplo, também poderia causar uma malha fina e tudo mais. A malha fina não quer dizer que a empresa vai ser fiscalizada ou autuada, mas pelo menos é um sinal de alerta que a fiscalização vai analisar e verificar se aquela irregularidade procede ou não, se dá continuidade à fiscalização, se abre o procedimento fiscalizatório ou não. Certo? Muito bem. Daí, vamos pensar em alguns parâmetros, né, que podem ocorrer para que a Receita Federal possa te fiscalizar ou não. Lembrando que nosso objeto de estudo é o lucro real, né? O que é o lucro real? Nós vamos ver mais nas futuras aulas, que é total de receitas, menos custo, menos despesa, a grosso modo falando, vamos tratar disso um pouco mais especificamente. Nós vamos ter um resultado contábil. A partir desse resultado contábil, nós vamos ter alguns ajustes de acordo com a legislação fiscal do imposto de renda e da contribuição, que vai nos levar ao resultado fiscal tributável, certo? Então, o que interessa para a Receita? O resultado. E o resultado, ele é fruto de quê? Dessa equação, né, de milhares de movimentações durante o período, relativos às receitas e às despesas. Como esse processo hoje está todo eletrônico, né, o nível de fiscalização e de possibilidade de autuação cresce assustadoramente, né? Haja vista essas operações todas que começaram a surgir de 2006 para cá. Não coincidentemente, o banco de dados do SPED começou a se formar em 2004 com a instituição da nota fiscal eletrônica, né? Legal. Falando sobre, então, os parâmetros. Vamos pensar que a Receita vai lá e parametriza o sistema dela para detectar, de acordo com cada atividade econômica, por exemplo, um exemplo, né? Ela cria um parâmetro de que a conta caixa daquele balanço não pode ter saldo mais do que X, mais do que 10 mil, um exemplo. Então, acima de 10 mil, o sistema, no saldo da conta caixa, o sistema vai separar e vai colocar na malha todos os balanços, né, que apresentarem essa situação. Outra coisa, muito importante você observar os históricos contábeis. Imagina um histórico assim: reclassificação para melhor regularização do saldo que nessa data se regulariza. É uma coisa estranha, né? Não explica absolutamente nada, mas pasmem, eu já vi vários históricos
dessa natureza, né? Então você precisa tomar cuidado, a palavra diversos, outros, ajustes, reclassificação, transferência, são palavras-chave que na hora dele pegar o teu arquivo, que é o segundo estágio da fiscalização, né? O primeiro é esse eletrônico da malha fina que eu estou te falando. Se ele pega o teu arquivo e vai fazer uma auditoria digital mais apurada, ele vai fazer exatamente isso que eu estou te falando. Ele vai pegar palavras-chave, vai colocar lá na pesquisa do sisteminha contágio, ele vai trazer os lançamentos de transferência, de ajuste e tal. Ajuste no estoque, por exemplo, a gente sabe que é uma operação que as empresas fazem muito para ajeitar resultado, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque isso agora é de altíssimo risco. Então, a qualidade dos históricos é absolutamente necessário ser cuidadoso com isso. O que é um histórico à prova de qualquer suspeita? Origem e destino do dinheiro identificado com documento, nome e número de CPF ou de CNPJ, né? Essa é e a descrição da operação, pagamento, recebimento, faturamento, essas coisas tudo, constando, né, a origem e o destino, porque contabilidade é isso. Já falamos bastante do saldo da conta caixa, hoje é uma coisa que levanta muita suspeita, a gente sabe daqueles lançamentos que a gente não consegue dar um destino para ele, ou se lança para a conta caixa ou para uma conta de adiantamento. O que isso ocorre? É uma distribuição disfarçada de lucro na ótica fiscal, não é? Contas de adiantamento, por exemplo, que tem lá lançamentos que estão lá há 3, 4, 5 anos e não se resolve. É outro problema. Na contabilidade antiga isso passava e prescrevia e tal, mas hoje nós temos a contabilidade eletrônica que esses pontos devem ser observados, né? Eu vou mudar só um pouquinho aqui a cena do slide para que você possa enxergar melhor o que eu vou dizer. Observem, por exemplo, o bloco IJ, né, que você vai ver que é a parte contábil, que são os lançamentos e as demonstrações contábeis, né? Então, lembra lá do registro 010 que eu te falei, né, ontem, que identifica o contribuinte, além do bloco 0, tem o CNPJ lá. Então, ele vai pegar os lançamentos contábeis, vai jogar para uma gaveta lá do CNPJ da empresa, vai pegar as demonstrações contábeis, que é o balanço patrimonial e a DRE, vai jogar para outra gaveta. Por que ele faz essa separação? Porque esse processo facilita a programação do sistema e a verificação dos dados, né? Se os somatórios estão adequados, ok? Esse é o processo. A outra questão importante a ser observada é o relacionamento do sócio com a pessoa jurídica. Veja bem, nós sabemos que o dono da empresa, principalmente no campo da pequena e média empresa, né, ele não tem o critério de fazer as coisas adequadamente. Eu sempre costumo dizer nas palestras para empresário o seguinte: tira a mão do dinheiro da empresa que ele não te pertence. O que te pertence é o lucro, se der, né, e o prolabore. Então, o dinheiro da empresa não pode ser retirado de qualquer forma, pagar aluguel, pagar a escola do filho, pagar a despesa do carro, aquela situação toda, ok? Isso hoje é muito visado à fiscalização, então é preciso alertar os empresários sobre isso e haverá muitas atuações a partir da introdução da contabilidade eletrônica. Eu também queria lembrar de uma conta que é muito importante, corriqueira até, que é despesas de viagens. Despesa de viagem para ser dedutível, precisa ter um relatório de viagem, dizendo para onde o camarada foi, o que foi fazer, o horário, o dia, a quilometragem, todos os detalhes, né? E um superior que autoriza a viagem daquele que foi viajar, né? Fora isso, essa despesa de viagem ela pode ser toda glosada. Então, se você tiver uma despesa relevante lá no balanço, registrada com essa natureza, ela pode ser relevante, né? Nome de contas, despesas diversas, outras receitas, né? Receitas eventuais, essas coisas, inclusive no layout da ICF tem algumas expressões lá diversas, outras contas, essas coisas que está vedado, está proibido isso, né? Isso é ponto de parametrização de um sistema para colocar a tua escrituração numa malha fina e te causar uma dor de cabeça, né? Ok? Gente, basicamente é isso que eu queria te falar, que esse banco de dados hoje é um cérebro eletrônico, né? Ele está
de olho naquilo que a gente faz, a gente entrega todas essas operações para a Receita Federal. A ECF, que a gente chama de fechar a tampa do caixão, ela é o ponto ápice, a malha fina é rodada depois da entrega da ECF, né? Assim como a física é depois da entrega da pessoa jurídica, coisa de 30, 60 dias depois. E é muito importante que a gente observe isso. Outra coisa também séria é a distribuição de lucro, ou seja, toda a relação sócio-empresa, né, que precisa ser hoje devidamente registrado com critérios, inclusive escriturando a contabilidade de forma bem adequada para que o resultado fique claro e a distribuição do lucro fique mais claro ainda para evitar dor de cabeça, tá? Eu espero que você tenha entendido esse banco de dados. Se faltou alguma coisa ou algum questionamento, na nossa aula presencial e ao vivo, você pode trazer essa questão à tona e a gente discute a sua dúvida ou o seu esclarecimento, ok? Aqui nós finalizamos essa questão do banco de dados e na próxima videoaula nós continuamos o nosso assunto ainda da parte teórica e introdutória da contabilidade na apuração do lucro real, ok? Até a próxima aula. Abraço.